Meu coração, meio flor, meio de aço. É verdade. Todos nós temos dentro do peito um coração meio forte e meio fraco. Não é assim? Em todo o coração humano, as duas realidades estão reconciliadas, a fraqueza e a possibilidade. Agora, tudo depende, essa fraqueza e essa força, depende da parte que nós alimentamos. A música pede, é uma proposta de fazer sempre a opção por aquilo que ilumina. Isto é, fortalecer a parte forte do coração para que esta parte resgate sempre a fragilidade e não permita que ela seja motivo de queda, motivo de condenação. Sabe, minha gente, eu interpreto sempre a opção por Jesus como sendo uma opção por aquilo que é nobre. Como se você tivesse a oportunidade de escolher os sonhos que você vai sonhar para a sua vida. Tem gente que sonha sonhos nobres, outros nem tanto. Tudo depende das escolhas que vai fazendo ao longo da vida, tudo depende do que vai aprendendo como valor, do que vai incorporando na própria vida. Eu não tenho dúvida que a opção por Jesus, ela nos coloca na perspectiva de sonhar alto. E eu não falo de sonhos que nos coloquem com vaidade, de realização disso, realização não. Eu estou falando de uma realização interior que ultrapassa o sentido dessa exterioridade que as pessoas podem ver em nós. Porque você de repente poderia interpretar sonhar alto como ser um homem famoso, uma mulher grandiosa, cheia de posses, ter muito dinheiro, vaidade. Não. Estou falando daquela satisfação de ser quem você é. Sonhar alto para ter no coração sentimentos nobres. Ser uma pessoa sensível às necessidades do mundo, ser uma pessoa que agrega à sociedade em que está vivendo. É tão bonito a gente encontrar pelo Brasil afora gente que faz a diferença. É disso que eu estou falando. De vez em quando a vida nos coloca nos subterrâneos. Né? Você já observou que existem sentimentos que nos empurram para baixo? Você já pôde observar que às vezes o seu coração é tomado por algumas mesquinharias humanas que te jogam para baixo? Eu sinto muito isso toda vez quando eu estou arrependido. É interessante isso. O processo do arrependimento no meu coração, ele me faz perceber isso. O quanto que a minha atitude me levou para baixo. E por isso eu me sinto tão arrependido. Porque eu sou um homem cheio de defeitos. Mas eu não gosto de perder isso de vista. Eu quero buscar as coisas do alto. Eu quero ser amigo das coisas de Deus. Eu quero ser um parceiro daquilo que dá certo, daquilo que eleva, daquilo que constrói. Se eu não posso fazer bem, se eu não vivo para fazer o bem, o que vai me restar? Ou eu serei um neutro, ou eu serei alguém que faz o mal. E eu não sei se existe realização humana nessas duas situações. Ficar neutro, não alterar nem diminuir, ou viver para fazer parceria com aquilo que é a cultura do subterrâneo, daquilo que é escuro, daquilo que joga para baixo, daquilo que danifica, daquilo que infelicita. Não. Não creio que a gente precise desperdiçar a nossa vida fazendo parceria com aquilo que nos empurra para baixo. E como é que a gente faz parceria com essas coisas? Quando a gente permite que o nosso coração se transforme num território para o desenvolvimento disso. Eu me recordo que quando eu estava na escola, lá no primeiro ano de primário, né? Primeiro ano primário do ensino fundamental, a nossa professora nos ensinou a plantar feijões. E a gente plantava o feijão no algodão, não era? Você deve ter passado por essa experiência também, né? A gente tinha um pirezinho que a gente levava de casa. A professora Cidinha Zazu está aqui, rindo, lembrando disso. Deve ter feito muito isso com os alunos. A gente colocava naquele pires um algodão, a gente molhava aquele algodão e escondia no algodão uma semente, um feijão, que já é a semente, né? E os nossos olhos curiosos, todos os dias, ficavam observando. Nós tínhamos um momento da nossa aula, que a dona Rosângela nos levava para ver a situação do feijão. Nos primeiros dias nada acontecia. No primeiro dia, no segundo nada acontecia.
Mas de repente surge do meio do algodãozinho, e a gente tinha a missão de manter aquele algodão sempre úmido, de repente surge um raminho verde. E aí nós vimos todo o processo do crescimento do feijão no meio daquele algodão embebido, umedecido. Sabe o que eu acho interessante? Nessas lições pequenas que a vida nos deu através das escolas, nessas lições pequenas que os nossos olhos puderam presenciar porque alguém um dia teve a sensibilidade de nos mostrar o processo da vida, a gente descobre que tudo que a gente quiser que cresça, a gente tem que plantar e cultivar. Não bastava jogar o feijão no algodão. Era preciso ter o cuidado diário de molhar, de permitir que ele tivesse uma umidade para que aquela semente pudesse frutificar. É assim, minha gente. A vida espiritual é como plantar o feijãozinho no algodão. O feijão, ele nos lembra proteína, força, vitalidade, né? Você deve ter escutado muito da sua mãe, né? Se não comer arroz com feijão, vai ficar magrelo o resto da vida. E a gente tinha um medo de ficar magrelo, né? A gente tinha um pavor de ficar magrelinho, né? Ou não? Você tinha medo de ficar magrelo? Eu tinha horror, porque minha mãe falava, quem não come vai ficar magrelo, não vai ter saúde, não vai ter isso, não vai ter aquilo. E ela tinha razão. A gente precisa do alimento para a gente crescer. Mas é interessante perceber que para o alimento nos fazer crescer, ele também tem que crescer. E ele tem o processo dele. Não é? A gente olhava para aquele algodão embebido, via a semente nascer ali do meio, e nós aprendíamos um pouco de como é a vida. Um acontecimento simples. Hoje, neste momento, em muitos lugares do mundo, as sementes estão crescendo. As sementes estão frutificando, elas estão apodrecendo debaixo da terra para dar lugar ao fruto que depois vai chegar à nossa mesa. Por isso que eu tenho um profundo respeito aos agricultores, aos homens e mulheres que cultivam a terra para que nós tenhamos o alimento. Quando ele chega lá na feira para que a gente possa comprar, meu Deus, quantas pessoas precisaram acordar cedo durante meses consecutivos, levantando, tirando a geada, jogando a água antes que o sol possa secar, por causa daquele gelo que fica em cima. Muita gente cuidou para que a vida chegasse até nós. E aí a gente descobre que o nosso processo humano é a mesma coisa. Que se a gente também não tem empenho, se a gente também não tem cultivo, a gente não floresce. E a realização humana depende desse florescimento. O ser humano será mais feliz e mais realizado à medida em que ele crescer para cima, tendo raízes sólidas, como já nos ensina a sabedoria. O mesmo tanto que a raiz cresce para fora, ela cresce para dentro. O mesmo tanto que a planta cresce para cima, ela cresce para dentro. Assim como aquela raiz frágil do feijão ia crescendo pelo algodão afora para que ela pudesse dar sustento. É a mesma coisa conosco, minha gente. Nós precisamos crescer para que a gente possa produzir frutos, para que a gente possa viver com satisfação, para que a gente possa alcançar o alto. Buscar as coisas do alto é, antes de qualquer coisa, antes de ser uma obrigação, é uma satisfação. A mim incomoda muito quando a religião é compreendida, concebida como um processo de obrigações. Não. É na compreensão de que Deus me faz bem, que ao acatar a lei de Deus dentro do meu coração, muito mais que obedecer uma regra, eu estou favorecendo um crescimento interior. Outro dia um amigo meu brincou comigo na academia, né? Ele não é muito religioso. Mas aí ele foi ver a gravação do meu DVD lá em São Paulo, ficou muito tocado com tudo que aconteceu lá. E aí, essa semana, ele me encontrou. E aí, o seu programa está sendo ao vivo? Eu gosto de ver, eu quero ver essa semana. Aí ele voltou e falou assim, eu acho que eu estou ficando meio carola. Aí ele é uma pessoa que eu gosto muito, né? Eu me encontro com ele sempre lá, um garoto muito... Fiz o casamento dele, presidi a celebração do casamento dele. Um amigo especial. Só que a gente nunca fala de religião.
Nós falamos da vida. Eu nunca me porto com ele como um padre, né? Ele me encontra na academia e nós somos amigos. Falamos das diversas coisas, eu conto a minha vida, ele conta a dele. Mas naquele momento, quando ele brincou comigo, eu acho que eu estou ficando meio carola, eu percebi que no coração dele, ele estava compreendendo que a religião é uma satisfação. Ele não está obrigado. Mas ao compreender a religião como uma beleza a ser vivida, ele automaticamente interpretou o ser carola, não é? E é verdade, às vezes na nossa vida, nós temos uma dificuldade muito grande de incorporar o valor, porque a gente sempre olha para o valor como uma regra. A regra é importantíssima. A regra norteia. Se não fossem as regras, a sociedade não poderia existir. Nós precisamos das regras de trânsito, nós precisamos das regras escritas nos chãos, nós precisamos das regras escritas nos papéis, aquelas que regularizam as relações humanas, né? Isso pode, isso não pode. Mas o ser humano, ele tem que descobrir o valor, o espírito da regra. E é isso que nos faz crescer, minha gente. Quando nós incorporamos esse valor, quando a gente se identifica assim, eu quero ser um parceiro da vida. Eu quero ser um parceiro daquilo que constrói. Assim como o feijãozinho nasce e cresce, para que os nossos olhos pudessem entender o sentido e o processo do nascer, da vida, a gente também descobre que o nosso coração carece da mesma necessidade. Ir para cima, buscar aquilo que de mais elevado existe no mundo, não por uma obrigação, mas porque você merece. Eu compreendo assim, sabe, o ministério sacerdotal é um ministério que tem que facilitar a entrada das pessoas na residência de Deus. É como se eu fosse um porteiro, não para inibir a entrada, não, para facilitar. Um porteiro que dá boas-vindas, né? Porque às vezes tem aquele porteiro que não deixa a gente entrar. No nosso caso, não. O padre, a irmã religiosa, todo mundo que de alguma maneira evangeliza, a nossa missão é abrir as portas da casa de Deus e convidar que você entre. Você será sempre muito bem-vindo. Deus tem muito a lhe oferecer. Quando Deus realmente fizer parte da sua vida, da sua estrutura humana, você pode ter certeza que você vai crescer muito como pessoa. O que sofre de desconfiança exacerbada, tendendo a pensar que o outro está sempre mentindo, enganando, precisa rever a confiança que tem em si. A leitura que fazemos dos outros tem íntima associação com a leitura que fazemos de nós. Hoje, tão logo eu postei esse texto, muitas pessoas se manifestaram e é bom, eu fico muito feliz toda vez que uma reflexão repercute, porque ela se desdobra, né? Outras pessoas acrescentam, questionam. Um primeiro ponto de alguém que questionou foi, mas é sempre assim? Eu não disse que é sempre assim. Eu disse que pode ser, que tem tudo a ver, que é provável. E por isso, nós precisamos rever a confiança que nós temos em nós mesmos. Não é uma regra. Não é porque você desconfia dos outros que você necessariamente não tem confiança em si. O que eu propus é que quando isso acontece de forma exacerbada, nós precisamos rever a confiança que temos em nós para ver se está tudo bem. E muitas pessoas disseram, eu fiquei desconfiada porque fui muito traída, muito enganada. Sim, também é verdade. Nós somos o resultado daquilo que também os outros nos entregam. Mas é preciso tomar uma certa distância para a gente não cair naquela tentação fácil de julgar a responsabilidade sobre os outros. Tá bom. Você tem motivos para desconfiar porque fizeram muito isso com você. Mas você quer ser assim sempre? Será que sendo assim você não perde a oportunidade de encontrar aqueles que estão sendo verdadeiros com você? Ou até mesmo de não impor aos que estão sendo verdadeiros com você o eterno fardo da desconfiança?
um caminho difícil, não é? Mas ninguém nos prometeu que seria fácil. O fato é que toda vez que você sentir que o outro pode estar mentindo para você, analise bem os fatos, perceba bem a situação, para que você se responda se existe uma razão para a desconfiança ou se ela advém da sua falta de confiança em si. E se você chegar à conclusão de que está precisando confiar um pouco mais em si, invista nisso. Trabalhe em si. Faça de tudo para que você tenha cada vez mais percepção das suas possibilidades e limites. Porque nós confiamos em nós mesmos quando nós somos capazes de viver as nossas possibilidades e também reconhecer os nossos limites. Eu confio porque eu sei o que eu posso oferecer. Eu confio porque não farei o que não posso. É sempre assim a regra. Examine-se, tenha zelo na observância de si, e se achar que está sendo injusto, desconfiando demais de tudo e de todos, faça a pergunta a você. O que fizeram com você para que você ficasse assim? Mas aí faça a pergunta mais inteligente. O que você pode fazer com tudo o que fizeram de você? Há 8 anos o meu esposo tinha uma coleção de discos, tenho penas de vender, pois na minha cabeça a alma dele ficaria triste. Peço que o senhor me aconselhe. Não, minha filha, pelo amor de Deus. Os discos, na verdade, que o seu marido colecionava, são apenas um elo afetivo entre você e ele. A alma dele não vai ficar triste de você desfazer disso, não. Quem vai ficar triste possivelmente é você, porque é uma maneira de preservar a memória dele. Também acho que isso é uma coisa que você pode resolver com o tempo, né? Como é que nós lidamos com os nossos mortos? Como é que nós lidamos com a presença, né? Porque ainda hoje eu estava falando sobre isso, né? Toda ausência ocupa um espaço. A minha irmã morreu, mas ela tem um espaço no meu coração. Qual que é a melhor maneira de eu preservar a memória da minha irmã dentro de mim? É mantendo o quarto dela intacto? Todas as coisas dela nunca mais posso doar? Não. A melhor maneira é eu ter dentro do meu coração tudo o que de bonito eu vivi com ela. Se me restou alguma coisinha material para me recordá-la, tudo bem. Até torna-se um sacramental, né? Alguma coisa que me recorda. Mas isso não pode ser uma amarra. Você não pode lidar com a materialidade, né? Com esses discos que restaram, né, da coleção que ele tinha, como se isso fosse uma presença real dele dentro da sua casa, e que se você se desfizer disso, você está deixando a alma dele entristecida. Não é assim não. A melhor maneira de manter o outro vivo dentro de nós é através da crença na ressurreição. É saber que ele está agora numa dimensão diferente da nossa, e que nesta dimensão que nós estamos aqui, dos signos humanos, das realidades humanas, eu posso espiritualmente levá-lo comigo, como uma lembrança boa, como uma saudade boa, que me ensina e que me motiva a viver. É igual a mãe que perde o filho, né? Tem muita dificuldade de desfazer o quarto, de desfazer das coisas dele. Isso faz parte do luto. Chega um momento em que isso é necessário para a gente fechar o ciclo do sofrimento, né? Porque se o quarto fica lá do mesmo jeito que era, a gente corre o risco de não permitir que o luto seja organizado dentro de nós. É também uma forma de perder, né? É também uma forma de lidar com aquele que se foi. Porque às vezes nós temos essa ilusão de que a matéria continua fazendo aquela pessoa estar entre nós. E isso não é verdade. Em última instância, o que nós guardamos do outro é o amor que a gente viveu, são as alegrias que a gente experimentou juntos, os sofrimentos que vivemos lado a lado. E isso ninguém rouba de nós. Porque se você tem um copo que recorda o seu pai, e de repente aquele copo sumiu. Eu tinha um relógio que o meu pai me deu, um tempo antes de morrer. Não sei o que foi que aconteceu com aquele relógio.
De vez em quando eu me pego pensando, oh meu Deus, se aquele relógio tivesse ficado, teria sido bom eu ter alguma coisa que foi do meu pai. Mas não, eu vou ficar lamentando o relógio que foi embora. Agora, o que o meu pai deixou para mim, o que o meu pai significa como um ensinamento que jamais poderá ser roubado do meu coração, isso sim, isso vale, isso é válido. Essa é uma boa maneira de preservar a memória dele. É de vez em quando recordando os ensinamentos valiosos que ele me deu. É fazendo por ele, né? Honrar essa memória, vivendo bem tudo aquilo que ele me deixou. Mas são processos dolorosos que nem sempre a gente consegue, né? É organizado da noite para o dia. O tempo vai nos ensinando. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ter diante dos seus olhos a sua verdade fundamental, sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, e que Deus abençoe muito você. Que Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora. Para que, exemplo dela, a gente também possa ser um cristão de verdade, levando sempre Jesus no colo, para apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Que Deus abençoe muito você, que Deus lhe dê muita sabedoria para você também lidar com as suas perdas. Que o tempo todo a gente está perdendo. O tempo todo nós passamos pela experiência de perder. É inevitável. A vida é assim. Mas ao mesmo tempo, nós queremos aprender com aquilo que a gente perde. A consciência do cristão precisa estar muito iluminada para isso. O jeito de agir, o jeito como eu trato e recebo a vida, o filtro que eu coloco para tudo isso, é determinante para que nós possamos apressar a nossa identificação com Cristo. Porque fraquezas todos nós temos. Alguns estão mais avançados na identificação com Cristo, outros estão menos. Mas nós somos todos iguais nesta condição. Ninguém está plenamente identificado, só os santos. Nós, enquanto vivos aqui, homens e mulheres que lutam o tempo todo, é buscar essa identificação. E é aí que nós vamos verdadeiramente identificar quem tem Jesus no coração. Você pode até ter diferenças. É aí que a gente encontra o verdadeiro cristão. Nós não podemos admitir agressão entre cristãos. Esses sites que muitas vezes são terrivelmente agressivos uns com os outros, discutindo posturas teológicas. Quer discutir posições teológicas? Discuta, mas discuta com caridade. Porque Jesus já dizia que o referencial para nós identificarmos onde está o cristão é a caridade, é o amor, é a misericórdia. É possível você pensar diferente do outro, não tem nenhum problema. Nós erramos quando pensamos. Mas nós não podemos perder de vista a caridade que nós vamos exercer. Isto vale para todo o contexto da vida prática, né? Isso vale para todo o contexto da vida. Um momento ou outro você vai discordar. Agora, o que vai fazer diferença é a maneira como você discorda. A caridade não pode estar fora da nossa vida. A paciência não pode estar fora da nossa vida. É o que vai distinguir. Olha lá na palavra, né? Quando olharem para vocês, que todo mundo possa dizer: vede como se amam. Pode até ter diferenças, mas eles se amam. Eles se protegem. Eles se resguardam. Eles vão fazer de tudo para preservarem aquilo que existe mais sagrado. Outro dia eu recebi uma carta linda de um padre que não concorda absolutamente nada com o meu jeito de fazer as coisas. Me fez críticas muito grandes. Só que tinha um detalhe. A carta dele era respeitosa do início ao fim.
Sabe o que eu identifiquei? Esse padre verdadeiramente tem Deus no coração. Eu achei bonito porque em muitos momentos ele fala: Padre Fábio, admiro isso, admiro aquilo no seu ministério. Agora, cuidado para isso, cuidado para aquilo. Só que tinha uma coisa: as suas palavras estavam costuradas pela caridade. Muitas vezes, minha gente, nós erramos uns com os outros. Você erra com seu filho, você erra com sua esposa, você erra com seus amigos, você erra com as pessoas que você ama, você erra com os desconhecidos que passam pelo seu caminho. Por quê? Você esqueceu de costurar as suas palavras na bainha da caridade, no amor, na misericórdia. Você não perder de vista que o respeito pelo outro é o primeiro referencial para nós sermos homens e mulheres de verdadeiramente cristãos. Eu respeito quem você é, respeito a sua história, respeito a dificuldade que você teve, você me respeita, e nós vamos fazendo esse processo de transformação. Porque o amor, quando chega, ele nos transforma em pessoas melhores. Às vezes a gente precisa olhar para Jesus e dizer: Jesus, o que você faria se estivesse no meu lugar? Como é que você trataria esta situação? Isso é experiência de fé, minha gente. Isso é rezar. Quando você começa a olhar para a situação que você tem, pensar: como é que eu vou agir com essa pessoa? Aí o referencial de conversão entra. Será que Jesus agiria da mesma forma? O que eu vou dizer para aquela pessoa? Aí entra o referencial de conversão. Será que Jesus diria isso também? Como é que eu vou administrar essa situação agora? Aí você pensa: será que Jesus administraria do mesmo jeito? Esse é o referencial. Você não tem outro referencial senão o Cristo. É por isso que você não pode se apegar a mim. Eu não sou seu salvador, eu não sou seu crucificado. Pelo amor de Deus, não sou e não quero ser. Eu sou apenas um padre da igreja, assim como nós temos tantos outros que fazem o mesmo papel que eu. O padre que está lá no interior do Sergipe agora, trabalhando na sua paróquia, na sua comunidade, ele tem a mesma missão que eu. A única coisa é que às vezes nós estamos em espaços diferentes na atuação desta missão. Ninguém é maior que o outro, não. Nós estamos apenas em ambientes diferentes. O padre lá no interior do Ceará, o bispo lá no interior do Ceará, o bispo lá no interior da Paraíba, ele é o responsável por apressar a vida, a identificação dessas pessoas que ele comanda lá com seu trabalho, com seu pastoreio, com a pessoa de Jesus. Vivi uma tragédia que me desequilibrou muito. Aconteceu na nossa família no dia 30 de dezembro de 2008. A minha sobrinha de 15 anos, que vivia sob os meus cuidados, suicidou. Vejo dois aspectos. Um positivo, que é: Jesus está no meu coração, exime-me da culpa que eu carrego. Mas também há um aspecto negativo que muitas vezes prevalece, que é fruto da minha doença, que vem me afirmar que a culpa da sua morte é minha. Sinto o desejo de ir ao mesmo prédio de onde ela se julgou e repetir a mesma insanidade. Mas graças a Jesus e ao trabalho que o Senhor tem feito na minha vida, falta-me a coragem de desagradar a Deus e não quero entristecê-lo com essa falta de fé. Para que o Senhor entenda melhor o meu sentimento de culpa, vou lhe falar de maneira carinhosa, sucinta sobre a minha sobrinha Tassiana. Ela fala da menina, que a menina era uma menina muito especial, muito doce, e que infelizmente caiu neste absurdo de querer morrer, né? E ela está vivendo um agravante terrível, que é: ela é acusada no inquérito policial pelo namorado dela, né? Pelo namorado da Tassiana, de ela ter sido a culpada por causa do horário que ela colocava no namoro dos dois. O garoto alega que a menina estava insatisfeita com isso. O juiz deu por encerrado o caso por não ter provas concretas contra a mencionada tia, que sou eu. Padre, o sentimento que tenho é: a vida toda de Tassiana foi empurrada para um abismo e eu dei o empurrão final. É isso que me mata a cada dia. Minha filha,
Não permita que isso aconteça. A gente não tem como entrar dentro do coração daquele que se foi, a gente não tem como conhecer os motivos. Uma coisa é certa, é uma imbecilidade pensar que a sua sobrinha iria se matar porque você colocou horários para o namoro dela. Não. Infelizmente, minha filha, os nossos jovens estão chegando, você mesmo estava dizendo que ela foi parar nas suas mãos, justamente por causa de uma história difícil que essa menina já tinha. Filho é igual casa, se não tiver bom alicerce, não fica de pé muito tempo. É assim, você pegou essa menina num determinado momento da vida em que você já não tinha mais como interferir nos alicerces dela. É muito difícil a gente oferecer estrutura de vida àquele que já chega totalmente desestruturado. Eu não estou dizendo que é impossível. É possível sim a gente ajudar, dar estrutura àquele que nunca teve. Mas será muito mais difícil. E aqui, minha gente, eu extrapolo a conversa, para poder falar com você que tem filho. Cuidado. Cuidado com o que você está oferecendo a esta criança. Cuidado com o lar que você está colocando sob os pés desta criança. Tudo isso que você oferece hoje será determinante para o futuro, quando jovem, quando adulto, quando é idoso. A gente não é por acaso. A gente é o fruto de todas as influências que a gente recebe. A gente nasce e já começa a receber essas influências. E a gente precisa lutar muito para que o nosso lar seja um lugar onde as pessoas verdadeiramente possam ser preparadas. O ser humano precisa ser preparado. Nós não damos conta da vida de qualquer jeito. É preciso ter uma estrutura. E amar é justamente emprestar essa estrutura, é conceder ao outro a possibilidade de crescer, de não querer se matar, Porque o suicídio é lento, ninguém pula de uma hora para outra. Os motivos vão minando o coração da gente. Eu relembro a história de um moço lá em Taubaté, já no último ano de medicina, e foi encontrado morto pendurado numa corda. Imagina você, um rapaz com o futuro pela frente, no último ano de medicina, de repente aparece pendurado lá, meses antes da formatura. Essa corda não é colocada da noite para o dia. Essa corda é colocada aos poucos. E se a gente não cuida, a gente também coloca uma corda no pescoço. Viver é a experiência de condenar ou de salvar. Viver é a experiência de aceitar a condenação ou de aceitar a salvação. Passa o tempo todo pelo caminho do outro, mas passa também no nosso. Hoje a gente viveu situações que nos condenaram ou que nos salvaram. É um gomo de corda que a gente põe ou que a gente tira. Tudo depende da escolha, da seleção que a gente faz. A vida precisa ser peneirada, igual o garimpeiro faz. Pega aquele monte de terra numa peneira e vai peneirando aos poucos, até ele ver se tem pedra preciosa ou não. Se não tem, ele joga tudo fora e começa de novo. O final do nosso dia deveria ser sempre uma experiência de garimpo. Olha para a peneira do dia, olha tudo o que aconteceu, tudo o que você ouviu, tudo o que você viveu, todas as situações que você enfrentou, tudo aquilo que caiu diante dos seus olhos, tudo que você viu, tudo que você ouviu, e só guarde se for precioso. A gente perde muito tempo guardando tranqueira. Jogue fora. Não leve para a sua cama, não leve para o seu sono aquilo que foi o lixo do dia. Senão vira corda no pescoço da gente. É impressionante o quanto que a gente vai se matando aos poucos quando a gente não joga da peneira o que verdadeiramente não valeu a pena. Agora, se a gente insiste em guardar tudo que não presta, aí a gente vai verdadeiramente colocando gomos na nossa corda, no nosso pescoço. E de repente, quando você menos imagina, você está pronto para morrer. É lamentável, mas é verdade. As escolhas erradas que nós vamos fazendo na vida representam uma corda que nós vamos colocando no nosso pescoço. Eu estou vendo de maneira muito feliz a recuperação de um sobrinho meu que eu amo muito, que é o Conrado. Um menino que durante muito tempo, um menino bonito, inteligente, esperto,
optou por colocar a corda no pescoço. E hoje, graças a Deus, por causa de olhos que estão enxergando de maneira salvífica, de pessoas que estão emprestando a ele um novo sentido para a vida, o Conrado está tendo a experiência bonita de julgar os gomos da corda que estavam no pescoço dele. Se recuperando, se reabilitando, fazendo as pazes com a vida. Pode observar, às vezes nós ficamos de mal com a vida. E toda vez que nós estamos de mal com a vida, nós começamos a criar a possibilidade da morte. Foi o que aconteceu com a sua sobrinha, minha filha. Infelizmente, ela já cresceu de mal com a vida. Faltou estrutura, faltou amor, faltou olhar, faltou cuidado. O lar não foi o que ela precisava. E chega num determinado momento que qualquer fraquezazinha, qualquer dificuldade, ela pula. Por quê? Porque não está preparada. Sofreu demais. Não aguenta mais os problemas da vida. Falta preparo para permanecer de pé. É por isso que é tão difícil recuperar uma pessoa. Porque é nesta hora que vai valer o quanto que a gente foi bem educado, o quanto que a gente foi bem estruturado. É igual quando eu tive hepatite. Eu me lembro direitinho de uma frase do doutor Antônio. Eu falei, doutor, e agora? O que a gente vai fazer, né? Ele falou, padre, agora não tem que fazer nada. O senhor pegou uma hepatite, está com uma hepatite, e agora vamos ver o que o seu organismo é capaz de fazer com o problema que o senhor tem. Da mesma maneira, quando o Robinho estava com câncer, né? Eu fiquei assim tão abalado com a doença do Robinho, né? Que eu fui buscar todos os recursos que eu podia, né? Para ver se a gente salvava aquele menino. E aí um amigo meu que é médico me disse de maneira muito dura, muito crua. Eu falei para ele assim, e agora, nesse período da recuperação dele, né? Modificar a alimentação dele, vamos fazer isso, fazer aquilo, papai. Ele olhou e falou assim, olha padre, tudo isso a gente acha que vai modificar. Tá certo, que dá uma alimentação para ele, vai ajudar um pouquinho no restabelecimento dele. Agora, não se iluda. É o passado que vai ser determinante agora. Tudo que esse menino comeu, tudo que esse menino viveu, tudo que ele fez com a saúde dele, será determinante agora para a recuperação dele ou não. Meu amigo. A vida é assim. Um dia nos coloca diante das escolhas que a gente fez. E aí, por que eu tive a oportunidade de sair daquele quadro horrível que a minha hepatite complicou demais, porque eu estava usando medicamentos terríveis naquela época, altamente hepatotóxicos, né? Imagina, eu estava tomando um anti-inflamatório porque eu já estava sentindo as dores articulares, né? Já era um sintoma da hepatite, mas eu não sabia que era. Eu estava achando que eu estava com artrite, artrose, aquela montoeira de coisa. Eu estava tomando há mais de um mês um medicamento altamente hepatotóxico, quando de repente descobri que eu estava com hepatite. Imagina um fígado que já estava sofrendo com hepatite, sofrendo ainda com desgaste de anti-inflamatórios pesadíssimos. A fragilidade do organismo é imensa, ele não consegue, quase que eu precisei de um transplante. E aí, qual é a luta? A luta de todo um processo de saúde que, graças a Deus, eu estava vivendo nos últimos tempos, de disciplina de alimentação, de sono, de trabalho. Estava vivendo certinho, graças a Deus. Eu adoeci no momento que eu estava vivendo certinho. E aí o meu organismo reagiu. A vida é assim, minha gente. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos ser cobrados por aquilo que a gente alimentou dentro de nós. Padre Fábio, me chamo Emanuele, tenho 17 anos. Faz 2 anos que meus pais se separaram. E a partir de então comecei a perceber que fiquei uma pessoa negativa. Sempre me pego pensando que nunca encontrei uma pessoa que vai me amar de verdade. E com isso vem abaixo a autoestima. Acho que as pessoas nunca vão me achar bonita. E eu sofro com isso, padre. O que eu posso fazer? Minha filha, a leitura que nós fazemos de nós é absolutamente importante para a gente receber a leitura que o outro faz de nós. Seria muito cruel da minha parte esperar que o outro me ofereça aquilo que é minha obrigação oferecer-me. Então, às vezes, Emanuele, nós temos dificuldade de prosseguir a vida, é porque nós estamos esperando que o outro nos traga
que o outro nos prepare o que nós deveríamos preparar. Então, qual é a primeira realidade a ser curada? Tomar uma distância do casamento de seu pai e da sua mãe que não deu certo e tentar entender que isso não é uma regra para você. Porque às vezes, quando eu vejo o fracasso do casamento dos meus pais, eu tendo naturalmente a pensar que o meu também será uma experiência fracassada. Porque é o exemplo mais próximo que nós temos de nós. Então é preciso lavar essa roupa suja. É preciso reorientar essa visão. Sim, tá certo. Eu terei sempre mais facilidade de interpretar o mundo a partir daquilo que está sendo oferecido a mim. Então eu interpreto o casamento a partir do casamento mais próximo que eu tenho. Se o do meu pai e da minha mãe não deu certo, eu tendo a pensar que os casamentos serão todos como os deles. E não. Sabe, permita que essa impressão vá embora. Olhe para outros modelos que deram certo. Sem a visão romântica, por favor, né? O casamento só pode dar certo à medida em que nós lutamos diariamente por ele. E foram felizes para sempre. Não existe isso, não. E depois que você consegue ter uma visão que corresponda à realidade, você trabalha com a possibilidade de que você também experimente isso na sua vida. Amar é possível, ser amado também é possível. Mas esse amor ele só se torna uma realidade na nossa vida à medida em que nós nos abrimos a ele. Em que você se oferece diariamente uma oportunidade de amar e ser amado. O que é a autoestima? É o primeiro amor que nós experimentamos, não é? O primeiro amor que eu experimento não é pelo outro, é por mim. Tanto é que isso também faz parte da maturidade. Quando você é capaz de ir abrindo mão daquele excesso de amor por você, que é próprio da criança, porque a criança não é capaz de se dividir, ela não tem maturidade emocional, afetiva, cognitiva, para poder dar-se a alguém. Então ela é imatura, e é direito dela ser imatura, porque ela está naquela fase. Mas à medida em que ela vai crescendo, ela vai percebendo que ela pode oferecer-se aos outros, que ela não precisa somente receber. Então a autoestima é o equilíbrio daquilo que você se oferece e daquilo que você oferece ao outro. Não existe amor ensimesmado. A autoestima nunca é um amor solitário. O amor que eu tenho por mim é sempre na partilha com o outro, mas eu tenho que ter amor por mim. Porque senão eu fico me doando sem me oferecer. E aí, naturalmente, eu vou criando uma derrocada para mim. É por isso que a maturidade, ela vai me levando a compreender que no exercício do auto-amor, eu aprendo a amar o outro. E também no exercício do amor ao outro, eu acabo voltando ao amor que eu preciso ter por mim. Então, Emanuele, essa cura não é só você que precisa. Não pense que é só você que sofre desse desânimo. Não. Muitos de nós sofremos desse desânimo. Ou muitos de nós experimentamos esse fracasso de não sermos suficientemente amados por nós. Sim, eu preciso amar suficientemente o ser que sou. Amar-me significa reconciliar-me com os meus limites, conhecer todas as minhas, ou tudo que eu puder das minhas fragilidades, que às vezes eu não sou capaz de conhecer tudo, mas o máximo que eu puder conhecer dessas fragilidades, para eu poder arregimentá-las, para que elas joguem a meu favor. Sim, porque até a minha fragilidade, se ela estiver sob o meu domínio, ela me favorece. Há restrições que possibilitam. Eu sou possibilitado quando vivo
as restrições de maneira sincera, de maneira honesta, de maneira justa. Então, a experiência de amar-se é o seu primeiro dever de casa. E aí, naturalmente, você vai jogando fora esse pessimismo, que pode ter sim, uma consequência da infelicidade dos seus pais. Nós absorvemos tanto dos outros, né? Eu absorvo o tempo todo das pessoas que passam por mim. Volto a dizer, o que é alcalino e o que é ácido, o tempo todo me é oferecido. Agora o problema é quando eu me ofereço o sentimento ácido. Quando eu me ofereço o pessimismo que me priva de crescer. Então todos os dias, não tem descanso isso, é diário, sem visão romântica, por favor. Deus não vem fazer por nós, o outro não fará por nós, sou eu, é você. Somos nós que temos de fazer diariamente esse exercício de escolher o alcalino, o sentimento que nos purifica, que mantém a nossa saúde e que vai nos dando condições de ir adiante, de vencer os obstáculos, que é assim que vale a pena a vida. Ela é difícil para todos nós. Eu experimento uma fase difícil e estou aprendendo com ela. Quero aprender com ela. Porque senão essa fase, ela só vai me machucar. E não é justo. Não é justo que uma fase apenas me machuque. Estamos todos no mesmo barco, viu? Não se sinta sozinha nessa história. Eu tenho certeza que muitos que nos assistem agora vivem o mesmo conflito que você. Sim, gente que precisa se amar, se oferecer mais, para que tenha condições de oferecer aos outros. Cultivo, sabe? Amar é isso. É você se oferecer um cultivo melhor. É você se permitir a experiência da beleza através de um livro, através de um bom filme, através de uma boa conversa. Porque às vezes a gente pensa, eu preciso me amar, já acho que preciso ir lá no salão, pintar o cabelo, comprar roupa. Não, não é isso. Também pode ser, sem problema. Mas o exercício do auto-amor, ele passa sobretudo por aquilo que nós nos oferecemos intelectualmente. E quando eu falo intelectualmente, pense também na dimensão sentimental, porque a gente não pensa o intelecto desconectado das emoções. Quando eu penso o meu auto-amor, eu penso no bom livro que eu estou lendo, nas boas influências que eu estou pretendendo, permitindo, no quadro que eu contemplo, na música boa que eu escuto. Isso tudo é auto-amor. Ou no descanso que eu programo, ou no encontro que eu marco para estar com as pessoas que eu amo, que me fazem bem. Isso é auto-amor. E lá você se doa. Lá você vive a outra dimensão. Por isso que eu digo, não existe amor próprio em si mesmado. Não, ele sempre me coloca naturalmente à disposição do outro. É cíclico. Eu me dou, eu me ofereço e naturalmente ofereço ao outro, do outro recebo, volto para mim e assim vamos. Reciclando os amores, reciclando as experiências que nos amadurecem. É isso, minha gente. A maturidade é um processo de todo dia, de toda hora. E que Deus nos abençoe nesse projeto. Porque afinal de contas, o que Jesus fez o tempo todo por onde ele passou, foi amadurecer os corações que ficaram diante dele. Que com a gente seja da mesma forma. Ninguém pode olhar para o passado, observar o presente e fazer o plano de futuro na correria. E é por isso que a vida cristã
combina com reflexão, né? Nós não podemos ser um cristão qualificado se a gente não reflete a própria vida. Então, tenha calma com você. Se você tem dificuldade com as pausas, exercite-se nelas. Comece a olhar mais devagar para o seu jeito de ser. Comece a prestar atenção em você. Na maneira como você trata as pessoas, na maneira como você trabalha, na maneira como você estuda, na maneira como você escolhe ser quem você é. Reflita-se. Seja capaz de colocar para você mesmo, até descrever de vez em quando, quais são os seus maiores defeitos. O que você tem feito para superar cada um deles? Quais são as suas qualidades? E o que você tem feito para fazê-las crescer ainda mais? Essa é a pausa reflexiva. É o momento que você tem a oportunidade de qualificar a sua vida. De fazer esse exercício e reconhecer nele um ato religioso. É um rito religioso. Refletir-se à luz de Jesus. Ter a oportunidade de observar-se. Para a partir desta observação, modificar, crescer, avançar, ir além. É o que eu desejo para você. Que hoje, ao observar a sua vida, ao prestar atenção na maneira como você está vivendo, você se comprometa com você. Porque o primeiro a ser beneficiado com a sua mudança não são os outros. Os primeiros não serão os outros. O primeiro a ser beneficiado com tudo aquilo que você vai se proporcionar, mudar, ser melhor, é você mesmo. Porque no fundo, o maior conforto que nós podemos desejar nessa vida é estar feliz em nós mesmos. É você estar satisfeito, sabendo que você está sendo o ser humano que você pode ser. E ninguém pode chegar neste lugar, ninguém pode alcançar essa condição sem se refletir. Por isso hoje eu desejo que o olhar de Jesus, ao olhar nos seus olhos, ele possa provocar em você silêncio. Que ele possa provocar em você este desejo de olhar para você mesmo. Sem os seus excessos, viu? Sem as suas mentiras. Às vezes você precisa das suas mentiras para que o outro te olhe melhor. Deus não precisa disso. Jogue fora todas as mentiras que você conta para você mesmo. Todas aquelas explicações que você se dá. Você não precisa delas neste momento. O Deus que te olha, o Deus que te encontra, dispensa toda e qualquer mentira que você tenha contado para você mesmo. É você e sua verdade. É neste território que Deus quer agir. Por pior que seja a sua indigência, por pior que sejam os seus erros, por pior que seja o seu passado, a sua história, nada disso vale agora. Sabe por quê? Porque Deus nos enxerga com olhos de futuro. Ao me encontrar, nessa noite de hoje, ao lhe encontrar, Deus só enxerga o futuro. Não é maravilhoso isso? Pensar que hoje Deus só enxerga futuro em você? Isso é salvação. E se a gente aceitar que Deus nos salva com o seu olhar, um olhar que tem o poder de nos reinaugurar e nos trazer vida nova. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Derrame sobre todos nós a sua bênção. Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Às vezes nós temos aquela impressão de que nós estamos fazendo para nós. Não é? Melhor, às vezes nós temos a impressão de que nós estamos fazendo para os outros, mas não é para nós. Repare nas suas necessidades. Você tem necessidades. Não adianta você querer oferecer ao outro uma solução se antes você não experimentou. Nós somos o lugar onde nós experimentamos a vida, minha gente.
Eu preciso o tempo todo de palavras que pastoreiem a minha alma, porque muito facilmente eu fico nas facilidades do egoísmo. Muitas vezes eu fico nos vícios de uma vida desregrada, infeliz. Às vezes eu tenho uma habilidade enorme de ser o meu pior inimigo. Quantas vezes você foi o pior inimigo? O seu pior inimigo. Quantas vezes você teve aquela ilusão de que os outros é que lhe podiam destruir? Não é não. Porque em última instância é você que vai acolher a voz ou vai rejeitá-la. Aquilo que está sendo dito por fora, se você acolhe dentro de você, aí você se transforma em seu inimigo. Se aquilo que está sendo dito é ruim, você guarda. Nós somos muitas vezes traumatizados assim, né? Porque nós somos crianças. O pai, diante de uma dificuldade que você teve, chama você de burro. A palavra do seu pai é tão importante para você que você acredita que você é burro. E às vezes você passa uma vida inteira desperdiçando a sua inteligência, porque naquele momento da vida você acreditou no que o seu pai disse. Você não conseguiu desabrochar a sua inteligência porque você acreditou que seu pai disse que você era burro e você ficou. Não pode. Não pode, você não pode cometer esse crime contra você. A voz que pastoreia é aquela voz que nos chama para o amadurecimento, para o desabrochar de tudo aquilo que em nós é maravilhoso, minha gente. Por isso que eu preciso ter um pastor amigo, um amigo pastor. Eu tenho um pastor amigo, que é o pastor Caio Fábio, que é um homem que participa mesmo da minha vida. E ele é um amigo pastor. Eu trouxe para a minha vida, pela autoridade espiritual que ele tem, um homem que eu conheço, que eu identifico muito próximo da verdade, da sabedoria evangélica, e eu quero ele comigo, porque ele é meu amigo. Ou pessoas simples no meu dia a dia, que tem palavras proféticas na minha história, como a tia Ju. Padre Fábio, o senhor tem poder de cura. Quantas vezes eu já pensei nisso, mas a palavra dela ontem para mim confirmou aquilo que de alguma forma eu já sei. Preste atenção no que os que te amam lhe dizem. Você pode observar que muitas destruições acontecem na nossa vida quando nós paramos de ouvir as pessoas que nos amam. Ou quando nós trocamos, deixamos de ouvir as pessoas que nos amam para ouvir aqueles que acabaram de chegar. Quantas vezes nos nossos relacionamentos a gente se destrói porque a gente deixou de ouvir as pessoas que nos amam? A infidelidade entre casais acontece muito nesse momento, quando a gente deixa de ouvir o outro, quando a voz do outro deixa de acordar o significado que a gente sabe que ele tem na nossa vida. E depois que você cai na traição, que você cai no sentimento de fracasso, o que mais lhe dói é isso. Em algum momento eu ouvi. Em algum momento eu ouvi muito mais a voz que não me amava. E ao ouvir a voz que não me amava, eu me transformei num ser humano que eu não gostaria de ser. Infiel, trapaceador, incapaz de viver o que há de mais sólido e bonito dentro das relações que eu estabeleci. Eu começo a morar fora de mim, porque as vozes que eu estou ouvindo não me chamam para dentro de mim, elas me expulsam. Ou as vozes que eu estou ouvindo ajudam a me edificar as moradas do pecado. Ou então a voz que eu estou ouvindo, ela aguça aquilo que em mim é mais sórdido, mais pecaminoso. E não é à toa que a gente tem aquele ditado, né? Diga-me com quem tu andas, e eu direi quem és. Eu modificaria que Jesus andou com muita gente ruim e não se transformou nelas. Diga-me quem tu ouves. Que às vezes você pode estar trabalhando com uma pessoa que você sabe que é ruim. Você anda com ela, mas você não permite as influências ruins dela sobre você. Porque a voz não te chama, a voz não repercute dentro de você. Quando ela chega, ela não produz frutos. Então, a voz que nos pastoreia. Se você quiser prestar atenção na qualidade da sua vida, é só você prestar atenção a quem você escuta.
Quem tem influência sobre você? Quais são as vozes que despertam as suas vozes interior? Às vezes nós temos aquela impressão de que nós estamos fazendo para nós, não é? Melhor, às vezes nós temos a impressão de que nós estamos fazendo para os outros, mas não é para nós. Repare nas suas necessidades. Você tem necessidades. Não adianta você querer oferecer ao outro uma solução se antes você não experimentou. Nós somos o lugar onde nós experimentamos a vida, minha gente. Eu preciso o tempo todo de palavras que pastoreiem a minha alma, porque muito facilmente eu fico nas facilidades do egoísmo. Muitas vezes eu fico nos vícios de uma vida desregrada, infeliz. Às vezes eu tenho uma habilidade enorme de ser o meu pior inimigo. Quantas vezes você foi o pior inimigo? O seu pior inimigo. Quantas vezes você teve aquela ilusão de que os outros é que lhe podiam destruir? Não é não. Porque em última instância é você que vai acolher a voz ou vai rejeitá-la. Aquilo que está sendo dito por fora, se você acolhe dentro de você, aí você se transforma em seu inimigo. Se aquilo que está sendo dito é ruim, você guarda. Nós somos muitas vezes traumatizados assim, né? Porque nós somos crianças. O pai, diante de uma dificuldade que você teve, chama você de burro. A palavra do seu pai é tão importante para você que você acredita que você é burro. E às vezes você passa uma vida inteira desperdiçando a sua inteligência, porque naquele momento da vida você acreditou no que o seu pai disse. Você não conseguiu desabrochar a sua inteligência porque você acreditou que seu pai disse que você era burro e você ficou. Não pode. Não pode. Você não pode cometer esse crime contra você. A voz que pastoreia é aquela voz que nos chama para o amadurecimento, para o desabrochar de tudo aquilo que em nós é maravilhoso, minha gente. Por isso que eu preciso ter um pastor amigo, um amigo pastor. Eu tenho um pastor amigo, que é o pastor Caio Fábio, que é um homem que participa mesmo da minha vida. E ele é um amigo pastor. Eu trouxe para a minha vida, pela autoridade espiritual que ele tem, um homem que eu conheço, que eu identifico muito próximo da verdade, da sabedoria evangélica, e eu quero ele comigo, porque ele é meu amigo. Ou pessoas simples no meu dia a dia, que tem palavras proféticas na minha história. Como a tia Ju. Padre Fábio, o senhor tem poder de cura. Quantas vezes eu já pensei nisso, mas a palavra dela ontem para mim confirmou aquilo que de alguma forma eu já sei. Preste atenção no que os que te amam lhe dizem. Você pode observar que muitas destruições acontecem na nossa vida quando nós paramos de ouvir as pessoas que nos amam. Ou quando nós trocamos, deixamos de ouvir as pessoas que nos amam para ouvir aqueles que acabaram de chegar. Quantas vezes nos nossos relacionamentos a gente se destrói porque a gente deixou de ouvir as pessoas que nos amam? A infidelidade entre casais acontece muito nesse momento, quando a gente deixa de ouvir o outro, quando a voz do outro deixa de acordar o significado que a gente sabe que ele tem na nossa vida. E depois que você cai na traição, que você cai no sentimento de fracasso, o que mais lhe dói é isso. Em algum momento eu ouvi. Em algum momento eu ouvi muito mais a voz que não me amava. E ao ouvir a voz que não me amava, eu me transformei num ser humano que eu não gostaria de ser. Infiel, trapaceador, incapaz de viver o que há de mais sólido e bonito dentro das relações que eu estabeleci. Eu começo a morar fora de mim, porque as vozes que eu estou ouvindo não me chamam para dentro de mim, elas me expulsam. Ou as vozes que eu estou ouvindo ajudam a me edificar as moradas do pecado. Ou então a voz que eu estou ouvindo, ela aguça aquilo que em mim é mais sórdido, mais pecaminoso. E não é à toa que a gente tem aquele ditado, né? Diga-me com quem tu andas,
e eu direi quem és. Eu modificaria. Que Jesus andou com muita gente ruim e não se transformou nelas. Diga-me quem tu ouves. Que às vezes você pode estar trabalhando com uma pessoa que você sabe que é ruim. Você anda com ela, mas você não permite as influências ruins dela sobre você. Porque a voz não te chama, a voz não repercute dentro de você. Quando ela chega, ela não produz frutos. Então, a voz que nos pastoreia. Se você quiser prestar atenção na qualidade da sua vida, é só você prestar atenção a quem você escuta. Quem tem influência sobre você? Quais são as vozes que despertam as suas vozes interior?